Olá, graça e paz, queridos! Deus abençoe você em nome de Jesus. Gratidão por você estar aqui nesse vídeo. Que Deus possa te abençoar de maneira tremenda. Eu sou o pastor Renato Moreira da Silva. Quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração e especialmente para você que é homem, especialmente para você que é do sexo masculino. E hoje, 15 de julho, se comemora o Dia Internacional do Homem. Então, o bate-papo aqui hoje é com você, homem. Mas todos que estão aqui, eu agradeço e creio que o ensinamento serve para todos. Amém? Então, Deus abençoe. Vem comigo nesta palavra. Aqui em 1 Reis, capítulo de número 2, Davi vai dar instruções ao seu filho Salomão, porque já está chegando o dia da sua partida, o dia da sua morte. E ele deixa ensinamentos preciosos para Salomão, para que ele possa se comportar, uma vez que agora Salomão será rei. Vamos ler aqui no versículo de número 1 e o versículo de número 2. Quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem. Na verdade, eu gostaria de ler até o versículo de número 10, mas para a gente ganhar tempo, vou só comentar, mas quero ler o versículo de número 10. Então Davi descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Pois bem, querido, eu anotei aqui alguns detalhes desta instrução que Davi dá para o seu filho Salomão. Todo homem precisa ter estas características que Davi deixou para Salomão. Todo homem precisa entender alguns posicionamentos que nós precisamos tomar para que a nossa família vá bem, para que a igreja vá bem, para que o seu trabalho vá bem, para que tudo aquilo que um homem de Deus, restaurado por Deus, vai colocar a mão, vai trabalhar, ele precisa ter princípios que vai nortear a sua vida. Então, dentro desses versículos, eu gostaria que depois você lesse todos os 10 versículos. Aqui existem algumas verdades. Davi estava para morrer. Agora ele está dizendo para Salomão: a bola é contigo, campeão. Eu estou para morrer, eu vou partir, os meus dias aqui estão findando. Agora você não terá mais a minha companhia, você não terá mais os meus conselhos. De agora para frente é com você. Tome as decisões corretas. Agora a jornada é com você e com Deus. Segundo, seja homem para obedecer. No versículo de número 2, Davi diz para Salomão ser homem. Mas no versículo de número 3 e versículo de número 4, Davi vai dizer para Salomão a respeito da obediência aos estatutos, a palavra de Deus. Davi vai instruir a Salomão: Salomão, para você ser homem de verdade, você precisa obedecer. Homem de verdade é aquele que obedece. Querido, por que essa palavra estou trazendo aqui para homens nesse dia? Porque nós precisamos entender a diferença de um homem de Deus e de um homem mundano. Nós precisamos fazer a distinção entre um homem restaurado pelo Senhor Deus e um homem que vive na podridão do pecado. O homem que vive na podridão do pecado, ele segue a vida dele como ele quer, faz da forma que ele quer. Mas um homem de Deus, um homem bíblico, precisa obedecer a palavra de Deus, precisa obedecer os estatutos, precisa consultar ao Senhor no requisito da palavra, para da palavra tirar a postura correta para se viver a vida de um verdadeiro homem. Então eu já estou entendendo aqui que Davi está dizendo para Salomão: eu vou morrer, então agora seja homem para assumir o meu lugar. Eu vou morrer, agora seja homem para obedecer a Deus, porque não é fácil obedecer a palavra de Deus. Não adianta dizer que em tudo é muito fácil obedecer, que não é, mas se torna prazeroso quando você vê os resultados da obediência. Terceiro ponto, a obediência trará prosperidade. Quando Davi está instruindo Salomão,
Davi vai dizer no final do versículo de número 3, que se Salomão, obedecer os estatutos, a lei, assim você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que fores. Então, o homem de Deus que obedece a palavra vai prosperar na obediência. A obediência traz prosperidade. Seja homem suficiente para obedecer e para ver a prosperidade que virá sobre a sua vida, porque Deus ama prosperar o homem que obedece. Glória a Deus. Seja homem para resolver os problemas difíceis. Quando você está meditando aí, querido, aleluia, o Senhor Davi vai trazer instruções a Salomão no versículo de número 4, versículo de número 5, versículo de número 6, versículo de número 7, 8 e 9. Davi vai dar algumas instruções para Salomão, e dentre algumas instruções, algumas são muito difíceis, pois alguns homens no tempo de Davi praticaram algumas obras que eram condenáveis, derramaram sangue em período de paz como se fosse em período de guerra. Então naquele tempo existia o período de guerra onde algumas ações eram justificadas, mas fora do período de guerra aquelas ações não poderiam ser cometidas. E quando você medita aqui, você vai ver que alguns homens derramaram sangue, Versículo de número 8. Saiba que também está com você Simei, filho de Gerá, o benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que eu fui para Manaim. Então, homens que lançaram maldições. Versículo de número 5, voltando um pouquinho. Você sabe muito bem que Joabe, filho de Zeruia, me fez o que fez com os dois comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amassa, filho de Jeter. Ele os matou, derramando sangue em tempo de paz. Então Davi está deixando alguns problemas para Salomão resolver, que naquele período Davi não podia resolver. Davi era muito homem para resolver os seus problemas, mas por leis de guerra, por algumas situações, Davi não pôde resolver no seu tempo, e algumas situações também Davi já estava velho, mas ele deixa a instrução, e ele está dizendo: seja homem para resolver aquilo que eu não pude resolver, seja homem para vingar aquilo que eu não pude vingar, seja homem e tenha sabedoria para administrar estes problemas, seja homem. Davi também vai deixar outra instrução para Salomão: seja bondoso com quem me ajudou no momento de crise. Aleluia! Você vai ver aqui que algumas pessoas ajudaram Davi no período que ele fugia do seu filho, no período em que ele precisou sair do seu trono e fugir para não guerrear com o seu filho. E algumas pessoas ajudaram a Davi no período de guerra. Algumas pessoas ajudaram a Davi no momento em que Davi mais precisou. Vamos ver aqui, versículo de número 7. Mas seja bondoso com os filhos de Berzilai, de Gileade, admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. Queridos, Davi está agora honrando a família de Barzilai. Honrando porque esta família ajudou a Davi no período que Davi estava fora do trono, no período que Davi fugia de Absalão. Imagina, querido, que nós precisamos ser homens suficientes para agradecer e para abençoar vidas que nos ajudam no momento da crise, no momento do problema. Porque um homem de verdade sabe reconhecer quando nós devemos abençoar pessoas que nos ajudam quando ninguém acredita em nós, quando nós somos perseguidos. Sempre vai existir o Barzilai, sempre vai existir aqueles que são da família da paz, que vai nos ajudar em tempo de guerra, em tempo de crise,
em tempo de problema. E Davi está dizendo, seja homem para ser grato, porque um homem de Deus, ele é grato a todos aqueles que de alguma forma abençoam a nossa vida. E os versículos vão continuar, mas estas instruções Davi deixa para Salomão, dizendo para ele, meu filho, seja homem para resolver problemas, seja homem para obedecer a palavra de Deus, seja homem para vingar e seja homem para abençoar. E você e eu, nesse tempo, possamos ser homens restaurados pelo poder do Evangelho, homens restaurados pelo poder de Deus que obedecem à palavra. Para finalizar, seja homem. Deus abençoe você. Deixe o seu like, se inscreva nesse canal, faça o seu comentário e Deus possa te abençoar tremendamente. Em nome de Jesus, seja homem.